Olá, boa noite. Meu nome é Marcos Augusto. Eu sou voluntário do Centro Espírita Semente de Luz e fui convidado para estar aqui hoje com vocês, refletindo sobre o Evangelho de Jesus, trazendo um tema para expor e trocar algumas reflexões que possam ajudar a gente. Então, gratidão por todos que estão aqui ouvindo neste momento e pela oportunidade de estar estudando, né? Afinal, todos nós necessitamos do Evangelho. Nos momentos de escuridão é a luz que guia o nosso caminho. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui. Hoje eu vou trazer para vocês uma reflexão que eu achei muito interessante para os momentos que a gente está passando e que é um dos capítulos de um dos livros que eu gosto muito, que é o Amigo Jesus, do José Carlos de Luca. E ele traz uma reflexão muito interessante no capítulo que dizem Vigiem comigo. E aí eu vou trazer para vocês para que a gente possa estar refletindo e se fortalecendo, tá bom? Então, o texto que eu gostaria de começar para ilustrar, né, o que isso tudo representa, é um trecho retirado de Mateus capítulo 26, versículo 38 a 39. Dizia assim: minha alma está numa tristeza de morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus foi um pouco mais adiante e prostrou-se com o rosto por terra e rezou: meu Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. Bem, esse trecho ele é retirado de um dos momentos bastante delicados da narrativa do Evangelho de Jesus, da história de Jesus, né? Que é o momento que ele está prestes a ser crucificado. Ele está prestes a ser entregue, né? Atraído pelo Judas. E ele está muito tenso por saber o que está próximo de acontecer. Ele está muito nervoso, né? Afinal, Jesus, apesar de ser um espírito grandioso que veio aqui para nos trazer essa mensagem, ele estava encarnado num corpo material e sofreria ali, né, todas as dores e consequências naturais do ser humano. Então é natural que ele sentisse na pele o medo, a dor, como ela realmente é para o ser humano. Dessa forma também ele se aproxima de nós de uma forma que ele compreende o nosso sofrimento e a nossa dor. Então Jesus, não diferente, vivenciou isso na pele. Então, o que acontece? Ele resolve, após a última ceia, se afastar, ir para um Monte das Oliveiras, né? Onde ele, em conexão provavelmente com a natureza, ele se sentiria mais próximo de Deus. E com os seus discípulos, que são seus amigos, ele também estaria ali confortável nesses momentos antes de tudo acontecer. Jesus então narra, né, que ele contou para seus discípulos o que estava prestes a acontecer. E aflito, ele se reúne com eles e pede que eles orem junto com eles. E aí Jesus vai fazer a oração. E nessa oração é muito interessante, que é o trecho que eu trouxe para vocês aqui no começo, em que ele, vivendo este momento de tristeza de morte, ele pede, né, para que afaste-se dele o cálice, mas que não seja feita a vontade dele, e sim a vontade do Pai. Bem, isso é de uma grandiosidade assim imensa, porque se nós formos nos colocar no lugar de Jesus para viver tudo aquilo que ele estava prestes a viver, nós provavelmente não pensaríamos em nenhum momento em pedir a Deus que acontecesse, que permitisse que tudo acontecesse da forma que ia acontecer. Nós íamos só falar a parte do livrai-me, né? Afasta de mim esse cálice. É natural, né? Mas Jesus, apesar do medo imenso que ele sentia, ele sabia que existia um propósito maior, né? Que existia um caminho necessário ali a ser seguido e que
Deus sabe de todas as coisas e muito mais que nós. Então ele entregou nas mãos do Pai que fosse feita a vontade do Pai e não a dele. Mas que se fosse possível, né, que afastasse dele. Afinal, ele não queria vivenciar aquilo. Bem, é muito intenso a gente comparar que os sofrimentos que a gente vive, principalmente nos dias de hoje, eles nos abatem de uma forma tão imensa, mas se a gente for imaginar o que Jesus passou naquele momento, a gente não vai conseguir nem mensurar, porque Jesus realmente estava prestes a viver uma das maiores dores possíveis que ele poderia viver, da alma e do corpo. E quando a gente tenta se colocar no lugar dele, a gente com certeza não faria o mesmo que ele fez, com a grandiosidade que ele fez. Então ele deixa para nós aí um grande exemplo, né? E no momento em que Jesus estava ali para orar, né, que ele foi pedir a Deus, dizendo aquelas palavras, né, de que fosse feita a vontade do Pai, ele chamou os discípulos a orar com ele. E esta é uma outra narrativa muito interessante que traz uma reflexão para nós. Ele pediu que os discípulos orassem com ele. E no momento em que ele encerra a oração, ele vai observar os discípulos, narra o Evangelho de que eles estavam dormindo. E Jesus não entende e fala: como assim? Vocês não puderam vigiar nem sequer 1 hora comigo? E ele tenta orar mais 2 vezes, né? Ele orou 3 vezes, narra o Evangelho, e os discípulos, eles adormeceram todas as vezes. Bem, ele com certeza fica muito tocado, muito chateado, né, com aquela situação, porque eles não conseguiram se manter ali naquele momento tão crítico para a vida de Jesus. Eles não conseguiram se manter acordados para vigiar e orar com ele. Então, ele se pronuncia dessa forma. E logo em seguida, chega Judas, né, com os soldados para levar Jesus. Então, é um dos momentos mais assim próximos, né, da prisão de Jesus ali, quando toda essa narrativa aconteceu. E aí eu gostaria de trazer ela porque eu achei que ela é muito atual, as reflexões e aprendizados que ela traz. E que ela serve para muita coisa que a gente vive nos dias de hoje e que a gente está vivendo agora. Então, eu gostaria de refletir aqui com vocês a respeito de que a gente viajasse um pouco e se colocasse próximo de Jesus e entendesse que ele sentiu no corpo e na alma os maiores tormentos que uma pessoa poderia passar. E imaginem o quão difícil é isso. Então, com certeza, ele compreende o sofrimento humano na sua maior intensidade, porque ele viveu isso. Ele veio para exemplificar e ele viveu isso na pele. Então, quando nós pensamos em Jesus, e o livro traz uma espécie de entender, né, como que ele era e como ele agia, é de que ele realmente é um amigo nosso, próximo a nós, que compreende o nosso coração, ele nos vê, ele nos compreende, ele sabe o que passa no nosso coração, e com certeza ele está próximo de nós, nos sustentando diante dos nossos momentos de tormenta, porque ele mesmo passou por momentos difíceis, então ele compreende. Então a primeira coisa que a gente pode refletir é isso, de que Jesus está do nosso lado e que ele sabe dos nossos tormentos maiores, pois ele vivenciou tanto os tormentos da alma quanto do corpo de forma intensa. Então ele compreende o sofrimento de cada um de nós. E ele é nosso amigo e está próximo de nós. Nós precisamos confiar nisso para que a gente possa se fortalecer. Todos os ensinamentos que ele nos traz servem para nos fortalecer como espíritos, né? Para fortalecer o nosso espírito para que a gente possa passar. Ele teve medo diante dos desafios, e quantos de nós não temos, né? Quantos de nós não estamos neste momento com medo diante da situação que nós estamos vivendo, no nosso planeta está passando, né? Então é complexo a gente lidar com todas essas emoções que surgem à flor da pele, todas essas dores,
todas essas questões que vão acontecendo no decorrer do tempo e que nós estamos passando muitas vezes sem compreender, né? Sem compreender o para que elas estão acontecendo. Mas é interessante a gente voltar ao ponto em que Jesus coloca nas mãos de Deus, dizendo que seja feita a sua vontade. É aí nesse ponto que é o mais difícil para nós, que é compreender que Deus sabe de todas as coisas e há um propósito para todas as coisas, e que nós precisamos aprender e se fortalecer com ela, e que dessa forma que acontece, a gente vai conseguir se fortalecer, porque Deus coloca a prova do tamanho necessário para que a gente passe. É difícil, é complicado a gente passar, porque nós estamos vivendo esse momento, porque agora é o nosso momento de prova. Então para nós não vai ser simples, não vai ser fácil, realmente, mas é uma construção que nós precisamos trabalhar, um fortalecimento da nossa casa interna, do nosso coração, da nossa fé, para que a gente possa passar pelo momento de prova fortalecido e que a gente possa aprender e sair dele maior do que quando a gente entrou. É esse o grande propósito das provações. E aí, bem, a gente tem que compreender que o amigo Jesus vai estar sempre próximo de nós. Ele está por perto. Ele está olhando para você no seu coração e compreendendo todas as suas dores e dizendo: eu estou com você. A qualquer passo que você der, eu estou te sustentando. Se a gente crê nisso, confia de que existe um amparo maior, de uma espiritualidade que nos ama e que está aqui para nos apoiar, a gente consegue passar por esse momento difícil, ou por qualquer momento difícil que a gente possa passar no decorrer da nossa vida. É diferente a gente pensar em não querer a dor e compreender e aceitar a vontade de Deus. São duas coisas diferentes. Ninguém quer a dor. Ninguém quer sentir a dor, vivenciar o momento da prova. A não ser que a gente goste de sofrer, e ninguém gosta. Então é natural que a gente não queira. Mas entender que certas situações dolorosas vão acontecer para que a gente se fortaleça é fundamental. E que isso está dentro de uma lei maior, uma lei universal, dentro das vontades do nosso Pai maior. Isso é fundamental para nós. Então, existe um propósito no fardo que nós estamos carregando. Aquele fardo que parece pesado, ele está fortalecendo os nossos ombros. Aquele fardo que parece impossível de carregar, ele está nos mostrando novas formas de ver o mundo, novos caminhos que a gente precisa aprender. E aí é interessante a gente pensar que nós precisamos extrair a melhor parte da situação, para extrair o melhor de nós, para que brilhe em nós a nossa melhor parte. Deus sabe que em circunstâncias mais confortáveis, mais leves, a gente não vai, por livre e espontânea vontade, deixar brilhar essa luz. Deus sabe. Então Ele coloca-nos em situações para que a gente possa lembrar que nós temos força, aprendendo a partir do momento em que a nossa única opção é ter força. Então muitas vezes não confiamos na nossa luz, não confiamos no nosso potencial como espíritos, né? Centelhas divinas, filhos de Deus. Temos um irmão que é Jesus, que nos ama e nos ampara. Então olha que grandioso é isso. Nós esquecemos disso por muitas vezes. Esquecemos desse nosso potencial e entregamos a situação. Mas não, precisamos nos sentir o que somos. Somos luz e temos potencial, um grande potencial para viver as coisas. Mas muitas vezes nos acomodamos. Então Deus vem e coloca situações que vão nos tirar da nossa zona de conforto, que vão nos tirar da nossa situação em que nós não estamos mudando, estamos estacionados. E assim nós damos um passo à frente, nós caminhamos na nossa evolução
fortalecendo cada vez mais o nosso espírito. Então há um propósito, há sempre um propósito maior dentro das situações que a gente vive. É importante, eu gostaria de destacar 3 fatores que nós aprendemos com toda essa história. A primeira é a oração. Jesus, no seu momento de medo, o que ele fez? Ele foi se aproximar da natureza com os seus amigos e orou. A oração é uma vibração, é uma elevação de pensamentos e sentimentos, é uma conexão com o nosso Pai Maior. E ela é a fonte que vai nos fortalecer. Então aqui nós aprendemos que nos momentos de dificuldade o quão importante é a gente orar. O segundo aprendizado é a aceitação da vontade de Deus. O quão importante é aceitarmos que o Pai tem um propósito na nossa vida e que a vontade dele tem uma visão muito mais ampla que a nossa e que nós precisamos aceitar, apesar de ser difícil e de que não queremos, mas precisamos aceitar que algumas coisas precisam acontecer para que a gente se fortaleça. E exatamente essa compreensão é o terceiro ponto, a compreensão de que a dor está construindo algo melhor em nós. A dor está burilando o nosso espírito e está construindo em nós algo lindo e maravilhoso, que é o nosso eu do futuro, aquele eu que nós estamos construindo, aquele eu que nós estamos fortalecendo. Então toda essa história nos traz aprendizados profundos para passar pelos momentos de dificuldade. E eu espero realmente que vocês se sintam fortalecidos com essas reflexões, com essas palavras, e que a gente possa unidos caminhar e se fortalecer cada vez mais para sair de toda situação difícil da melhor forma possível. Para encerrar então, no próprio livro, as palavras finais do capítulo, elas trazem sempre algumas palavras como se fosse Jesus nos dizendo. Então quem quiser pode fechar os olhos para ouvir estas palavras, que é Jesus conversando com a gente, né? Nos dando alertas e nos fortalecendo espiritualmente. Vamos imaginar que Jesus nos diz assim: Meu Pai, hoje como ontem ainda tentam me prender. Amigos me traem. A lição do amor ainda não foi compreendida por meus irmãos na terra. Muitos ainda preferem a guerra, a acusação, a culpa, a separação e o ódio. Será que eles não perceberam que eu morri de braços abertos na cruz? Por que acusar, julgar e punir, se podemos entender, perdoar e amar? Quanto sangue ainda vai ser derramado? Quantas vidas ainda se perderão pelo desejo de supremacia, quando eu ensinei que o maior dentre todos é aquele que serve? Pai amado, ainda me sinto triste ao saber que meu amor será preso e crucificado novamente. Choro lágrimas de suor e sangue ao ver nações guerreando entre si, ao ver filhos matando pais, ao observar lares esfacelados pelo egoísmo. Sofro ao enxergar homens do poder governando no interesse próprio, em detrimento de milhares de criaturas que estão morrendo sem as mínimas condições de sobrevivência. O amor continua dependurado na cruz, Pai. Ó Pai querido, a minha maior tristeza, porém, não é ver todas essas coisas sendo cometidas por homens que ainda não se tornaram meus amigos. A minha dor maior é ver que meus amigos não estão vigiando comigo, tal qual aconteceu no Jardim das Oliveiras. Amigos que já me conhecem, que pronunciam meu nome, que pedem o meu socorro, que sabem e ensinam aos outros as minhas lições, mas que continuam omissos diante de tanto desamor na face da terra. Eu não desejo que eles sejam heroicamente assassinados na cruz como eu, mas que eles não matem o amor em suas vidas, que não abafem o amor em seus relacionamentos, em seus lares, em suas profissões e nos templos de fé onde buscam o contato do alto. Sabe, Pai, o que eu gostaria mesmo é que meus amigos crucificassem o egoísmo que ainda carregam na alma. Esse egoísmo é o que os deixa frios, insensíveis, orgulhosos, não permitindo que o amor cresça e os faça felizes. Eu oro a Ti, Senhor, para os meus amigos que estão frios no amor,
estão distantes, formais demais, vivendo uma espécie de amor asséptico, inodoro e insosso. Que eles despertem para o amor que é caloroso, cuidadoso e que tenha o perfume da fraternidade. Pai amado, vejo os guardas se aproximarem outra vez. Lá vêm eles querendo me prender novamente. Onde estarão os meus amigos, Pai? Onde estarão? Acorde-os, por favor. Então, com essas palavras, eu agradeço pela oportunidade mais uma vez e peço que Deus abençoe a vocês, a semana de vocês, que Jesus possa nos iluminar, que a gente possa se fortalecer ainda mais. Um grande abraço e até a próxima.